Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Perpetual Spectro, Drag Queen. Hoje eu vim montada com algumas referências para falar sobre Desventuras em Série, todos os livros, alguns comentários sobre a série e sem nenhum spoiler. De antemão, peço desculpas se estiver tendo algum som muito externo, porque eu estou gravando de manhã e normalmente eu gravava à noite, de madrugada, então fazer o quê? Bem gente, todo o começo. Desventuras em Série é uma série de 13 livros, infantos juvenis. E lá do começo, então começa lá pelo mau começo. Como foi tudo isso? Como se desenrola e qual vai ser a trama dessa história? Então de início, então, os irmãos Baudelaires, eles estavam na Praia do Sol. Num dia cinzento e nublado, e eles gostavam porque eram momentos que a praia então fica isolada. Ninguém vai pra praia em um momento de nublado e cinzento, certo? E ao longe, no nevoeiro, eles avistam uma figura estranha, eles ficam estranhados com essa figura, mas quando chega perto eles percebem que é o Sr. Paul, amigo e banqueiro da família, e que está sempre com acessos de tosses. Desculpa. E basicamente então, o Sr. Paul ele chega com uma infeliz notícia e peça para os meus irmãos que é que eles se tornaram órfãos. Sua casa, sua mansão e os seus pais foram incendiados. A partir de então, o Sr. Paul ele fica responsável pelas finanças da herança que ficou com eles, que eles só vão poder ter acesso com a maioridade, né, da mais velha. E eles vão ser colocados para tutoria, sabe? Então eles vão precisar de um tutor agora, eles vão, ao invés de, por exemplo, de prioridade por orfanato, algum parente próximo e tudo mais, será tutor deles. E o primeiro desses tutores, então, é o repulsivo, nojento, péssimo, mau, Conde Olaf, né? Então ele tem uma monocelha, tem no tornozelo um olho tatuado, mora numa casa muito estranha. E de lá, então, assim, o Conde Olaf, ele pretende roubar a fortuna desses órfãos. Basicamente, toda a trama do livro, ela vai ser baseada nisso, sabe? Eles indo de tutor para tutor, também como o Conde Olaf vai perseguindo eles. Além disso, na trama, há algumas questões relacionadas, por exemplo, não a causa direta do incêndio, mas o que além do incêndio existe de mistério. Então existe esse lado do Conde Olaf, dessa perseguição, desses infortúnios que vão acontecendo constantemente em toda a série, então é uma desventuras em série mesmo. E além dessas desfortunas, eles também vão perceber todo um mistério que está envolto em relação aos pais deles, em relação à história dos pais deles, em relação a esses tutores que eles vão conhecendo, e todos esses personagens que vão sendo introduzidos ao longo do livro. Falando um pouco sobre esses três irmãos, esses três órfãos, eu acho que é um ponto muito positivo toda essa Desventuras em Série, que inclusive eu acho que garantiu que eu continuasse essa série, são os irmãos. Então a Violet, ela é inventora, então ela sempre bota um laço, seu cabelo para pensar, ela é super inteligente, consegue inventar qualquer coisa. Klaus, ele é super inteligente também, ele tem uma memória excelente, ele é um leitor voraz, então ele está sempre lendo e utilizando da leitura e do conhecimento que a leitura traz durante toda a série. E a Violet, ela tem então seus 4 dentes super afiados, ela gosta muito de morder objetos, então eles são dentes super afiados mesmo, conseguem cortar de tudo. Os irmãos, então, eles são destaque da história, sabe? Eles são inteligentes, eles são adoráveis. Então acho que o interessante também é que ao longo da série eles conseguem evoluir, né? Não é uma super evolução, super mudança, até porque eu acho que o período do primeiro livro, apesar de não ter nada específico, não é tão grande assim, sabe? Sei lá, vamos dizer assim, uns 3 anos, talvez no máximo, do primeiro até o final, mas deve ser mais ou menos isso, eles conseguem ter essa evolução. Falando então assim, são 13 livros, né? Então é muito complicado, né, você pensar assim, nossa, uma série de 13 livros, todos os 13 livros têm que ser perfeitos para você ir até o fim. E isso é onde a gente entra em alguns problemas dessa série. Então, porque acontece o seguinte, do primeiro ao 6º livro, a história é muito repetitiva. É claro que do primeiro ao 6º, existem alguns detalhes desse mistério que eu falei. Mas na minha visão, né, apesar, assim, ele existe desse 1 ao 6º livro, ele existe pequenos detalhes. Mas pra mim os detalhes começam a ser mais fluidos e interessantes a partir do 7º livro. E se duvidar, até a partir do 8º. Então, do primeiro ao 6º, existe essa repetitividade de troca de tutor, Conde Olaf atrás deles, e vai se repetindo. Então isso se torna um problema. E em relação a isso também, se a gente for fazer uma comparação com a série, e aí foi uma percepção que eu tive, é que os roteiristas, eles tinham essa mesma ideia, de que o começo ele era muito mais maçante, ele era muito mais repetitivo e maçante. Então o que eles fizeram na série? Eles adiantaram alguns detalhes, né, desse mistério bem no começo.
Então logo no começo da série televisiva, a gente vê esse mistério já rolando. Enquanto no livro, ele demora um pouco mais para começar a aparecer. Ele aparecem pequenos detalhes, nunca assim, nada demais, sabe? Você nunca tem informação na sua mão. Isso acaba se tornando um probleminha, sabe? Eu cheguei a duvidar se eu deveria ou não terminar a série depois, antes de eu chegar no 7º livro, por exemplo. Eu tava muito na dúvida se eu continuava, porque é complicado, sabe? É bastante repetitivo. Mas ainda assim eles conseguem ser bons, sabe? Mesmo sendo repetitivo, você fica cansado, mas eles todos são igualmente bons, sabe? Ali dentre 3 estrelas, 4 estrelas, é bom. Então, acho que ele consegue passar. Além disso, gente, eu acho que esse livro ele tem tipo uma certa proposta, sabe? Então ele é narrado pelo Lemony Snicket, né? Que é um... Ele é como se fosse... Ele tá escrevendo essa história, ele tá fazendo uma jornada investigativa, algo bem jornalístico, né? Só que ele faz parte do universo, então ele tá ali contando, e aí ele faz referências à história dele, ele faz bastante intromissões, por exemplo, não continue a assistir esse vídeo, né? Comparado assim seria basicamente não continue lendo esse livro porque ele é triste, ele não tem nada de bom, e ele vai sempre fazendo essas intervenções, seja para falar para você não ler, seja para fazer algumas comparações, seja para ajudar a explicar o que a Sunny fica falando, porque ela é um bebê, né? Então ela não fala palavras necessariamente palavras que a gente entenda. Então basicamente ele fica ali intervindo e comentando também muitas coisas, e ele faz parte desse universo, por exemplo, porque existem outros Snicket envolvidos nessa história. Uma coisa interessante em relação ao Lemony Snicket é que você pode perceber que no começo e no fim de capítulo, se eu não me engano, ele sempre manda uma carta falando para Beatrice. Então, assim, presta atenção nessas cartas e ao conteúdo do livro, você vai entender uma coisa no final, assim, muito interessante, sabe? Das relações que ocorrem em relação a todos os personagens. Inclusive, na série televisiva, isso fica muito mais claro, sabe? Eles deixam muito mais óbvio isso, sabe? Eles mostram cenas muito mais interessantes em relação a esse detalhe. Essa narração, ela é um ponto positivo e um ponto negativo pra mim, né? Porque ela torna-se repetitiva também esse fato de ele estar sempre intervindo pra você. Pare de ler esse livro, pare de ler esse livro. Torna-se um pouquinho mais maçante, é mais uma coisa pra se repetir todo o livro, sabe? E eu acho que isso foi um dos motivos até que eu fiquei, não, você não vai mandar em mim. E eu decidi terminar toda essa saga, porque eu falei, não vou parar de ler, porque você não manda em mim. Então acho que isso foi um motivo que me levou a terminar a série. Então eu acho que toda a proposta desse livro, ela é ser um pouco diferente. O autor, que é o Daniel, alguma coisa, não vou lembrar agora, mas é Daniel. Ele tem essa proposta de, acho que fazer um livro que seja realmente, assim, de fato, uma desventuras em série, que não seja nada muito exagerado, né, mas que seja interessante e perspicaz na escrita. E ela é. Só que tem alguns problemas, como eu falei, a questão da repetitividade, tanto do primeiro ou 6º livro nos acontecimentos, seja da narração do Lemony Snicket, que em alguns momentos fica bem repetitiva, e a gente demora então esse tempo. A partir do 8º livro, eu acho que eu fiquei muito interessado pelo mistério que envolvia todos os acontecimentos do livro. Então eu fiquei bastante interessado, eu fiquei bastante motivado a ler nesse final. Então foi onde eu acho que os livros começam a dar um up, justamente porque eles não são só desventura por ser só desventura. Toma desventura, né? Desses tristes órfãos que vão sofrer. Tem isso, mas também tem esse mistério, essas informações que nós, leitores, vamos descobrindo junto com os órfãos, sabe? Então, eu acho isso muito positivo da série. Como um todo, a série, gente, eu posso dizer que ela foi uma série que me fez me divertir bastante e me fez também ficar um pouco cansado. Então ela é uma série muito ambígua pra mim, porque eu gosto, eu me diverti, eu tenho boas memórias, eu penso em ler futuramente algo relacionado ao universo novamente, pra saber mais do Lemony Snicket, né, porque eu sei que tem alguns livros relacionados a isso, uma coisa lá assim, autobiografia não autorizada, alguma coisa assim, sabe? Então eu até pretendo ler algo do universo novamente, mas eu sempre penso assim, nunca vai ter um grande plot twist, acho que nas histórias, né, tanto que não tem nas histórias da Desventuras em Série, especificamente um grande plot twist, né? Você vai aos poucos e aí no final aumenta as informações, mas não muito, mas tá lá aos poucos ainda. Mas eu acho que na história nunca vai ter um grande plot twist, sabe? Que eu vi algumas resenhas, algumas coisas que no primeiro livro, nossa, comparava Harry Potter com Percy Jackson. Assim, não comparação em relação ao universo, mas o fato de eles serem livros infantis que tomaram bastante público. Eu acho que a diferença está justamente, primeiro, que eu acho que Desventuras em Série não tem um universo mágico, e eu acho que isso atrai muita gente. Eu particularmente amo universos mágicos, eu amo sistemas de magia, então acho que essa é uma diferença muito grande desses livros infantos juvenis.
E eu acho que também tem isso, sabe? A proposta do autor era fazer algo bastante desventuras em série. Ele prometeu uma desventura em série, ele foi lá cumprir essa desventura em série. Só que acaba sendo maçante em alguns momentos, como eu falei já, e esses outros livros não. Ele tem coisas surpreendentes, tem plot twists e tudo mais. Esse livro não, ele é mais... vai calmamente, vai alcançando os detalhes que ele quer. E você em alguns momentos fica, nossa, uma informação, ela não foi completa. Aí você vai ficando mais interessante. Mas isso, para mim, ficou mais interessante, mais relevante a partir do 8º livro. Então, antes de finalizar esse vídeo, eu também gostaria de fazer alguns comentários em relação à série televisiva, o que eu achei das transformações e tudo mais. Primeiramente, eu acho que ela é uma boa adaptação, sim, e ela inclusive provou pra mim esse fato de que o primeiro e o sexto livro são tanto quanto maçantes, porque a série, ela pega informações que acontecem mais pra frente e brincam de movê-las pro início, algumas coisas que a gente só descobre, por exemplo, em relação ao passado, eles vão fazendo concomitantemente enquanto ocorria a história dos órfãos. Então a gente acompanha a história dos órfãos, aí em tal livro alguém fala, no passado ocorreu isso. Aí eles pegam e fazem concomitantemente esses acontecimentos. E também acrescentaram alguns personagens para garantir que essa trama de mistério ela fosse um pouquinho mais acentuada na série. Eu acho que apesar de ficar estranho, que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Né? No final, eles arranjam tudo com a mesma história. Eu acho que isso é muito importante. Teve um problema na série que foi em relação à personagem, né? Ela tá sempre falando bastante, tá sempre ajudando bastante. E eu acho que na série televisiva ela acabou se perdendo um pouco, sabe? As traduções elas diminuíram, né, das falas que a Sunny fazia. Então os irmãos estavam sempre constantemente traduzindo, ou o Lemon de Snicket fazia isso. Né? Só que na série ela perde muitas falas, então ela fala uma coisa ou outra e tá lá a legenda, então só tá isso, sabe? Então eu sinto que ela perdeu bastante da personalidade, além de que, acho que a forma como foi feito, acho que de qualquer jeito isso ia acontecer, por causa que ela faz umas coisas meio estranhas, sabe? Por exemplo, né, como você vai fazer um bebê, né? Filmar um bebê conseguindo serrar coisas, serrar na serraria alta astral, uma madeira, sabe? Então realmente é complicado, acho que foi complicado pra eles transpor isso na TV, sabe? Mas eu acho que acabou ficando muito robotizado, sabe? Ela ficou muito efeito especial. Então acabou ficando um pouco estranho e se perde um pouco da personagem. Um detalhe sobre a série televisiva que eu fiquei um pouquinho decepcionada é que quando eu comecei a assistir, primeiramente o visual se destacou bastante pra mim. Eu achei que o visual da série era muito interessante. Eu ficava, nossa, que visual interessante. Chegou em alguns outros livros e eu me decepcionei um pouquinho. Por exemplo, A Cidade Sinistra dos Corvos. A descrição, apesar de que eu imagino que se fosse difícil reproduzir, não é impossível, né, gente? Dá pra fazer tudo com efeito especial. Mas assim, não sei como eles fizeram, né, tudo mais. Então assim, eu acho que dá pra eles fazerem mais. Então eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque é bem mais descrito, sabe? Por exemplo, a árvore em relação a onde ficam os corvos é enorme no livro, sabe? Você vê ela é gigante. Quando você olha pra série, ela parece pequena, sabe? Eu imaginei muito maior a árvore, assim, enorme, quilômetros de árvore. Não, tá bom, talvez eu tô exagerando um pouquinho. Mas assim, eu imaginei ela muito maior do que ela foi mostrada. Em relação aos corvos na cidade, eu achava que eles eram muito mais, sabe? Porque na descrição desse livro ele fala que os corvos, eles deixam a cidade praticamente toda preta, sabe? Assim, você quase não consegue ver, fica muito estranho. E na série parece que tem só uns pingados de corvos, sabe? Parecia os pombos aqui da minha cidade, tipo, bem pouquinho, assim. Eu fiquei, meu Deus, cadê, assim, a mágica, sabe? Teve esse e alguns outros momentos também que eu esperava uma coisa, assim, gigantesca de produção cinematográfica e eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas esse é problema meu, na verdade, não é um problema meu, na verdade, é que eu consegui imaginar muito mais enquanto eu estava lendo do que a série conseguiu reproduzir visualmente, né? Foi isso que aconteceu. Mas tirando esses detalhes, eu acho que a série, ela conseguiu basicamente replicar a mesma história, bem fiel, mas como eu falo, ao longo de toda a série, de cada capítulo, por cada livro em si, acho que eles acabam fazendo muitas alterações, mas que no final elas se arranjam. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre tanto a minha opinião a respeito da série, tanto de TV quanto a de livros. Eu gosto de Desventuras em Série. Eu queria muito saber como Desventuras em Série é para crianças, sabe? Porque ela é desse público de 10, 14 anos, né? 9 a 14 anos. Ela é para esse público e eu queria saber como esse público reage. Eu vi no Scooby que bastante gente de 20 anos e tudo mais tem respostas positivas, mas são respostas positivas médias. De modo geral, é uma série muito boa, é uma série que dá pra se divertir, tem seus problemas, mas se você tem aí, por exemplo, muita gente comprou o box, muita gente tem esses livros aí, pega pra ler, assim, acho que você não vai se arrepender necessariamente, sabe? Porque você vai se divertir sim, eu acredito muito nisso, só que não desista no sexto livro, porque, como eu falei,
até o sexto mais ou menos, ele tem uma certa repetitividade maçante, só que acho que pelo tempo de leitura compensa. Bem, gente, então esse era o vídeo. Comentem embaixo, por favor, como que vocês se relacionam com essa série, caso vocês leiam, caso vocês tenham interesse em lê-la, sabe? Se você, de repente, parou de ler, comentem embaixo qual foi a sua experiência com Desventuras de Série, se você assistiu série televisiva, comentem aí tudo que você puder falar sobre Desventuras de Série, vou adorar conversar, saber outras opiniões, saber como as pessoas se sentem em relação a essa obra, tá? Obrigado por assistir esse vídeo, então comentem, curtem e se inscrevam no canal. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau!